Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem entenderá quando o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir, quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluias. O Senhor tem liberado e Ele está liberando palavras de vitória aqui nesta noite. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Amém? Você em casa pode dizer um amém também? Nós ouvimos nessa noite já sobre ordem, sobre entrega, sobre caminhada, sobre certeza. Posso resumir tudo isso em uma frase. Sabemos por onde e para onde estamos indo. E você sabe isso. Você tem isso no seu coração. Você tem essa certeza na sua vida. E você sabe por onde e para onde está indo. Porque, amados, uma coisa é fato. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos. E nesse sentido eu convido você a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 21, o verso 6. Evangelho de João, capítulo 21, verso 6. O que a palavra nos diz? Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus, ele estava falando aos discípulos: joguem novamente a rede e vocês encontrarão peixes. Os discípulos, eles estavam vivendo aqui uma palavra num déjà vu. Você já ouviu essa expressão? Tem até um filme com esse nome, não é? Déjà vu. Tem da expressão da língua francesa,
que significa já visto. Os discípulos, eles estavam ouvindo uma palavra que eles já haviam ouvido de Jesus. Numa outra ocasião, quando Jesus os estava chamando, há 3 anos antes. Jesus já havia dito essa palavra para os discípulos: joguem a rede do outro lado, joguem a rede novamente. Por quê? Porque estavam uma noite inteira sem pescar, sem pegar nada. Essa palavra, esse verso 6, ele me leva a olhar para a minha vida, a me questionar sobre quantas coisas que talvez eu já fiz na minha vida que deveria ter voltado atrás, mas não tinha mais como. Mas aqui, a palavra de Deus está se referindo a um chamado. E essa foi uma outra palavra que nós ouvimos também já nessa noite. Qual é a palavra que Deus já falou ao teu coração? Qual é a palavra que Deus já ministrou ao teu coração? A forma como Deus falou com você continua sendo ainda viva, real para a sua vida? No meio do seu ambiente de família, de trabalho, no meio dos seus colegas, dos seus amigos. A palavra de Deus, ela continua revelando a você um propósito, um chamado, algo que de fato te faz andar, te faz caminhar. Porque se olharmos o contexto dessa palavra que Jesus estava dizendo aos discípulos, eles haviam voltado atrás em algo que não deveriam ter feito. Porque 3 anos antes, Jesus os estava chamando para serem seguidores de Jesus, custasse o que custasse, caminhassem com Jesus e não voltassem mais a pescar. E essa palavra, de uma forma mais intensa, dita para quem? Para Pedro. E a Bíblia nos fala que 3 anos antes, então, Pedro larga as redes. Ele para a pesca. E passa a partir daquele momento a ser o quê? Um pescador de homens. Há coisas que nós fizemos na nossa vida que nós precisamos sim repensar. Voltar atrás não dá, mas se eu cometo um erro, principalmente com alguém, eu posso reconhecer e devo pedir perdão. Devo achar alguma forma de restaurar aquele dano feito. Mesmo que eu não consiga mais voltar lá, mesmo que eu não consiga mais fazer as coisas para que eu possa de alguma maneira não ter feito isso. Não tem mais. Mas aqui Jesus está falando sobre chamado. Um chamado que ele faz aos discípulos. Um chamado que ele faz às pessoas para caminharem com ele. Se olhar, por exemplo, para a palavra de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, para a vida de Abraão. Vocês já imaginaram se Abraão tivesse voltado atrás e dito não? Embora Abraão questionou, porque Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Mas a mulher dele era estéril, não podia ter filhos. Então, como ele seria pai de uma grande nação se ele não podia ter filhos? Então ele tentou recuar, mas Deus disse: não, você vai. E toda vez que Abraão tentava dar um jeitinho nas coisas para ajudar ou dar uma mão para Deus, ele se frustrava. Porque Deus não precisa da nossa ajuda, que isso fique muito claro para você. Deus quer unicamente a nossa obediência, porque ali as coisas vão se encaixar. E o que Deus queria de Abraão e Sara era exatamente isso. Quando Abraão e Sara então entendem e compreendem isso, as coisas começam a acontecer. Mas podemos olhar também para a vida do próprio Moisés, que teve uma educação, uma criação de rei. Depois ele teve que sair de lá e aprender a ser gente, aprender a olhar para o simples, para aquilo que de fato havia de importância. Onde então, a partir daí, Deus o manda de volta para o seu povo no Egito.
Mas Moisés disse, não, eu nem sei falar direito. E Deus disse, não tem problema, eu mando teu irmão junto. Teu irmão vai falar por você, mas você vai. O que Moisés fez? Ele foi. Temos algumas outras histórias, mas de repente uma que chama também a atenção é Jonas. Jonas foi chamado para evangelizar uma cidade. E ele tinha tanta gana daquele povo, que disse, eu não vou. Tentou fugir, mas uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, não tem como nós fugirmos de Deus. Porque aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você fazer, para eu fazer, para você fazer, nós vamos fazer, queridos. Mesmo que a gente tenha que aprender, às vezes, as coisas não muito fáceis, coisas amargas, mas nós vamos fazer. Porque quando Deus coloca a sua mão, e onde Deus, Ele de fato, mostra o caminho, a desobediência só traz frustração. Podemos olhar para o próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, Ele ora para Deus, Pai, se possível, passa de mim o cálice amargo da morte, da dor, do sofrimento, não apenas físico, mas espiritual, de levar o meu pecado, o seu pecado. Mas Jesus, Ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Pessoas que receberam um chamado e quando quiseram dar uma forma de dizer, não, Deus não é por aí, Deus já vinha e dizia, não, é por aí sim, vocês vão fazer isso. Amados, e para Pedro não foi diferente. E hoje à tarde ainda, eu orando a Deus a respeito dessa palavra, eu disse, Deus, que mais? A partir desse contexto, de Pedro voltar atrás, o que mais o Senhor tem a mostrar, a nos ensinar? Porque lá no versículo 3, a palavra de Deus, ela nos diz assim, vou pescar, disse Simão Pedro. E os outros disseram, nós vamos com você. Quem eram esses outros? Eram os amigos de Pedro. Os discípulos, aqueles que experimentaram, aqueles que caminharam 3 anos com Pedro, ao lado de Jesus. E eles, ao invés de permanecerem firmes, dizendo, não Pedro, nós temos um chamado, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa de Deus e nós vamos continuar. Simplesmente não falaram isso, e eu me questionei muitas e muitas vezes já por quê? Porque Pedro não tinha um amigo ali que pudesse simplesmente dizer, não Pedro, Deus, Ele tem um chamado para nós, Jesus, Ele testemunhou isso para nós, Ele já ressuscitou, Ele já está vivo, você não precisa voltar a pescar, nós temos uma tarefa a cumprir. Mas ninguém disse isso. E por que ninguém disse isso? A palavra de Deus não mostra, mas Deus revelou isso ao meu coração nessa tarde. E a partir disso, eu aqui, Carlos, estou falando isso, daquilo que o Senhor falou comigo. Pedro frustrado. Frustrado não porque Jesus havia morrido, porque Pedro já sabia que ele havia ressuscitado. Pedro, ele estava frustrado porque ele não conseguiu cumprir com aquilo que ele foi chamado para fazer. Até aí tudo bem, tudo ok. Talvez você já conheça isso também. Ele estava frustrado com ele mesmo. Ele estava frustrado porque ele disse, Senhor, se preciso for, eu vou morrer contigo. E ele não foi. Ele faz o que? Ele nega até de conhecer Jesus. Quando nós estamos frustrados, quando nós dizemos para nós mesmos, eu não valho nada, eu não presto, seria melhor que eu nem existisse, talvez as outras pessoas elas ficariam melhor se eu morresse. Alguém que pensa assim, qual é talvez o caminho mais certeiro que ele venha a ter? Tirar a sua própria vida. Não a vida em si, mas acabar com aquilo que está acabando ele.
Por que as pessoas se matam? Por que as pessoas tiram a sua vida? Porque elas estão tão frustradas consigo mesmas, que elas já não se suportam mais, que elas já não suportam mais a dor que carregam, e para elas só há uma alternativa: eu vou acabar comigo. Ela não quer tirar, na verdade, da sua própria vida, ela quer acabar com aquilo que está matando ela. E como não existe outra forma, não existe outra solução, ela acaba tirando a sua vida. Final de semana passado, todos vocês acompanharam também aquele menino, aquele jovem lá ali de Campo Alegre que se matou. Tem familiares que são membros aqui na nossa comunidade. Até um está aqui hoje à noite, que é parente um pouco mais distante. Mas desse jovem de 23 anos que simplesmente tira a vida. Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que justamente é para nós falarmos sobre isso, da importância da vida, do combate ao suicídio, e de repente assim, plim, as coisas acontecem. E aí eu olho para a palavra de Deus, amados, e o Senhor fala: por que esses amigos de Pedro simplesmente foram com ele? Porque ali certamente não adiantava dizer: Pedro, não adianta, não vai, Pedro, nós temos outro compromisso. Eles simplesmente foram juntos. Foram juntos sem questionar, porque a Bíblia não fala nada de questionamento. Ficaram uma noite inteira do lado de Pedro. Por quê? Porque sabiam da frustração de Pedro. Porque, amados, será que se os discípulos não tivessem ido junto com Pedro, será que ele não teria usado aquela noite para tirar a vida dele, assim como Judas fez? Quando isso veio hoje à tarde, assim no meu coração, amados, todo esse contexto aqui, ele muda. Porque o pecado de Pedro e de Judas não foi tão diferente assim, queridos. Judas entregou Jesus, disse onde ele estava. Pedro negou que conhecia Jesus, quando disse que até morreria, que seria preso com Jesus, se fosse o caso. Pelo menos Judas, ele não fala em momento algum que não iria trair, não iria negar Jesus, não iria passar a perna em Jesus. Mas Pedro, ele diz que não vai fazer e acaba fazendo. E aí nós vemos um desfecho totalmente diferente. Judas, ele vai, ele se isola e ele se mata. Ele se enforca, ele tira a sua vida. Enquanto que Pedro, frustrado, ele vai também embora, tenta se isolar, mas ele tem pessoas que estão ao seu lado. E a história é bem diferente. A caminhada a partir dali passa a ser bem diferente. E aí eu pergunto a você: você tem alguém que você de fato pode compartilhar sua vida? Se de repente você estiver tão frustrado a ponto de querer acabar com a sua vida, existe alguém que você pode de fato dizer: cara, eu estou pensando em me matar? Você tem alguém que você pode confiar assim a sua vida? Você pode chegar para alguém e dizer assim: eu estou frustrado, eu não sei mais o que fazer, para mim tudo não vale nada, eu quero acabar comigo. Você tem alguém que você poderia contar assim? Ou alguém de repente tem você para poder abrir o seu coração, e você, ao invés de simplesmente dizer: ah, cara, não fala bobagem, não pensa nisso,
você poder ficar ao lado dele em todo instante, em todo momento, porque na hora que você falar, não fale bobagem, sai dessa, não procura isso, tem coisa melhor. A hora que você virar as costas, amado, aquilo ali que você falou vai desaparecer. O que ele precisa é de alguém que se coloque ao lado dele, que possa experimentar a presença de uma pessoa que vai cuidar dele. Tempos atrás eu estava fazendo um curso e numa hora desse curso eu saí da sala porque um outro rapaz que estava sentado ao meu lado, ele também sumiu, desapareceu. Daqui a pouco eu olho no meio do estacionamento, ele lá sentado, e o pensamento dele era exatamente esse. Eu perdi aquela tarde de curso até que eu consegui então conversar com ele, levar ele de volta para a sala de aula. Na semana seguinte, ele foi procurar um médico, ele fez um tratamento, e de vez em quando eu vejo umas fotos dele bem bacana na internet, umas lives que ele também está fazendo. Ele não é pastor, mas uma pessoa que talvez se não tivesse estado ali naquela hora, ou de repente até outras pessoas que também o abraçaram em momentos difíceis, já não estaria mais no nosso meio. Você tem alguém, você pode abrir o seu coração. Porque, amados, infelizmente, nós vivemos numa época ainda bem que está quente, vai secar logo. Onde nós achamos que podemos viver nesse mundo carregando a nossa vida bela e formosa em nossas próprias mãos e achar que nada vai acontecer. Mas nós temos que entender que tudo aquilo que temos é como água, amados. É como água que escorre tão facilmente das nossas mãos. Se você for tomar água com a mão, até você chegar perto da sua boca, mais da metade sempre já vai ter caído. Esse exemplo ele nos ensina duas coisas. Uma, que a nossa vida, ela de fato passa rápido, então eu não tenho nada no meu domínio. Mas uma outra coisa que ela também nos ensina é a respeito de relacionamentos. A respeito de coisas que nós hoje vivemos e fazemos e que antes que a gente perceba, elas já correram das nossas mãos. Por exemplo, hoje é fácil trocar de carro, é fácil trocar de casa, bem mais fácil do que alguns anos atrás. Se compra roupa hoje com uma tranquilidade tão tremenda. Se troca isso, isso aqui não está mais bom, então já pensa, compra outro. Só que isso também nós temos levado para dentro de relacionamentos. Então também isso passa a fazer parte da vida das pessoas na área relacional. Onde amigos, de repente, qualquer coisinha que ele faz, eu já não gostei mais. Ou às vezes até porque está começando a ter uma amizade com outra, então para mim ele não presta mais, porque eu não gosto daquele outro, então ele que se vá mesmo. E isso é levado também para um relacionamento familiar, onde pai e mãe se separam, onde filhos brigam com os pais, irmãos brigam com irmãos e não estou nem aí. E amanhã eu vivo a minha vida e deixo para trás, então já não me relaciono mais, não quero mais. Existe um livro bem interessante que trata essas questões, chamado Amor Líquido. Amor Líquido.
O autor é Zygmunt Bauman. E ele fala dessa questão assim de que a nossa sociedade hoje, ele não é assim de agora, não, ele já é de alguns anos atrás. Mas ele relata exatamente isso que nós estamos vivendo. Um relacionamento onde é muito rápido, é muito passageiro. Nós não criamos vínculos, nós não criamos raízes. A globalização, ela nos ajuda muito em vários aspectos, como também as redes sociais. Mas, amados, essa questão daquilo que nós estamos vivendo agora nesses quase 7 meses, de evitar um relacionamento, de evitar um contato, é exatamente aquilo que mais prejudica laços de vida, de comunhão, de amizade. Se olharmos, por exemplo, lá para Atos 2, onde a igreja de Jesus ela estava reunida, e a Bíblia diz que ali havia comunhão. E agora nós vivemos num momento onde a gente não pode se abraçar, não pode se beijar, e esse cumprimento assim é meio de longe, até quando isso vai eu não sei. Mas tudo isso nos mostra o quanto isso está trazendo um distanciamento para as pessoas. A gente sempre falava, né? O culto pode ser melhor, o mais bonito, pela internet, pela televisão, seja qual for a forma, mas ele jamais vai dar uma comunhão. E isso é verdade, essa comunhão nós precisamos, porque sem essa comunhão, nós não vamos experimentar aquilo que Jesus, ele ora a Deus pedindo: Pai, para que eles sejam um em mim, assim como eu sou um no Senhor. E isso, amados, nós somos chamados para experimentar aqui nesse mundo. Por isso eu quero convidar você a olhar para os seus laços de amizade, a olhar para os relacionamentos que você tem construído e está construindo, a ver que há coisas na sua vida que não valem a pena você investir mais do que o necessário, mas há outras que você precisa investir, porque essas vão cuidar de você amanhã, depois da manhã e assim por diante. Esses 3 anos de caminhada, entre os discípulos, em alguns momentos, alguns discípulos de uma forma mais próxima ainda, com Jesus, o qual Pedro ali estava junto, ensinaram eles a construir ou não construir. E é interessante que em nenhum momento da caminhada dos discípulos, Judas, ele é alguém que se destaca na área relacional. Ele aparece quando? Quando a mulher despeja o perfume nos pés de Jesus. Ah, porque isso foi um gasto muito grande, e esse dinheiro poderia ser usado para tantas outras coisas. Judas aparece quando justamente se fala na questão de dinheiro. E dinheiro, na Bíblia, também tem uma outra expressão que serve de mammon. Expressão hebraica mammon, que quer dizer dinheiro. A Bíblia também nos fala que nós não podemos servir a 2 senhores agora: a Deus e ao dinheiro. Consegue fazer essa leitura comigo? O dinheiro na Bíblia é visto como um Deus. Judas aparece sempre se referindo à questão financeira. E quando na hora que ele estava frustrado também, porque ele de uma certa forma, a Bíblia diz, que ele ficou com remorsos. Remorsos é aquele sentimento: puxa, eu não deveria ter feito isso.
Se a vida dele tivesse sido construída em relacionamentos e não em cima de dinheiro, certamente ele teria amigos que pudessem ali dizer: Judas, não faça isso. Ou pelo menos tivessem estado junto com Judas e não deixado ele se matar. Mas essa não era a busca dele. Já Pedro, amados, Pedro, ele construiu um relacionamento. Apesar dos seus erros, dos seus fracassos, de Jesus ter que chamar a atenção dele novamente, mas ele construiu relacionamentos. E é isso que eu quero convidar e chamar você a fazer na sua vida. A construir relacionamentos que não se vão como a água na mão. Há relacionamentos que te carreguem também quando você precisar. De você construir amigos, de fazer amigos, mas também de ser amigo. De você construir a sua história. Por isso, amados, 4 questõezinhas aqui. Construa a sua vida em algo real, em algo sólido. Algo que te vai fazer lembrar amanhã aquilo que você está vivendo hoje. Não viva por viver, não faça as coisas por fazer. Mas busque algo sólido na tua vida, nos teus relacionamentos. Seja alguém que de fato queira ter amigos e ser amigo também. Uma segunda dica que eu quero dar para você: critique menos, aponte menos o seu dedo. Quando você vê algo errado, a gente tem 2 formas de mostrar o que é certo. Chegar para ele e dizer assim: ô cara, isso aí está errado, faz favor, tome vergonha na cara. E não vai ser muito legal não. Mas uma segunda opção é você poder viver uma vida reta ao lado dessa pessoa fazendo certo. Na construção civil a gente pode dizer assim, ó: para você denunciar que um prédio está construído torto, você não precisa chegar lá e dizer assim: ó, esse prédio está torto. Você pode construir um reto do lado. E a visão daquele prédio reto vai denunciar que o outro está torto. A tua vida reta nessa sociedade, na presença das pessoas, vai denunciar que o outro está fazendo errado. Não precisa ser você que vai apontar, que vai dizer o que ele está fazendo errado. Viva a sua vida de maneira reta, de uma maneira correta, e você vai sim mostrar para o outro que ele está errado. E aí há uma conotação completamente diferente. Uma terceira dica que eu quero dar para você também é: não viva escolhas que você não fez. Viver escolhas que eu não fiz é eu tentar ser aquilo que eu não sou. Fazer aquilo que eu não preciso fazer. Andar na onda. Ah, porque a moda diz isso, então eu preciso fazer isso, porque senão eu estou fora. Segura a tua onda, querida. Viva as tuas escolhas. Porque essas tuas escolhas é que de fato vão fazer diferença na sua vida, no dia de amanhã, ano que vem e assim por diante. E uma quarta dica: seja você alguém que leve os outros onde eles acham que não podem ir. Leve os outros onde eles acham que não conseguem ir. Ah, se Judas tivesse alguém do seu lado que pensasse assim. Pedro teve. Ficaram lá com ele a noite inteira.
não fizeram diferença nenhuma na vida dele. Mas amanheceu e ele pôde ouvir de Jesus: lança a rede de novo, Pedro. E o que acontece? A rede vem cheia de peixes. E aí Jesus fala e confronta Pedro. E a história de Pedro, ela passa a mudar. Por quê? Porque houveram amigos que naquela noite de frustração ficaram ao lado de Pedro. Talvez nem conversaram muito, mas simplesmente estavam lá para que Pedro não cometesse nenhuma besteira, nenhuma loucura. Seja você alguém que ajude os outros a chegarem onde eles acham que não podem ir. Seja você alguém que ajude a construir a vida de alguém que acha que não consegue mais. Amém? Amém, querido? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Você conhece alguém que talvez tenha andado frustrado na sua vida? Alguém que você acha que, ou já ouviu ele dizendo: para mim deu, acabou, não quero mais. Talvez você já tenha pensado assim algum dia. Talvez você que está ouvindo, está nos acompanhando, talvez um dia já tenha pensado isso. Saiba que existe um amor. Um amor que a gente não consegue nem descrever de tão grande que é. Esse amor estava lá com Pedro, através dos seus amigos. É esse amor que deveria estar ao lado de pessoas que tiram suas vidas, através de outras pessoas, através de amigos. Por isso eu quero convidar você a olhar para si mesmo, mudar aquilo que precisa ser mudado, para que a tua história ela possa de fato ser vivida com pessoas que andam, que estão ao seu lado, que caminham ao seu lado. Pessoas que vivem um propósito eterno nas suas vidas. Pessoas que vivam valores do reino aqui nesse mundo. Pessoas que sabem receber, mas também que sabem doar-se. Seja você alguém que também encontre alguém que quando passar o sufoco, na frustração, no desejo de acabar tudo, que você tenha alguém que possa dizer: eu estou mal, eu estou com problemas, eu preciso de ajuda. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, obrigado porque o Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive da vida de cada um de nós. E eu quero, meu Deus, abençoar a vida desses amados aqui. Todo aquele que tem ouvido essa Tua palavra, Senhor, quero abençoá-los para que, Senhor, assim se coloquem na Tua presença, Pai, e movidos pelo poder do Teu Espírito, possam experimentar esse Teu cuidado, possam experimentar essa Tua direção, Senhor, que possam ser e que possam receber, ó Deus, toques de vidas, de relacionamentos que de fato venham a fazer a diferença, ó Deus, para que o Teu reino, Senhor, seja algo valorizado na vida e no coração. Que a Tua presença, Senhor, não seja apenas algo de final de semana, Pai, mas que a realidade do Teu Espírito, Senhor, que gera vida, que traz vida, Senhor, possa fazer vidas a acontecerem, Senhor,
onde da frustração, Pai, nasça novamente esperança, confiança e segurança. Meu Deus, em nome de Jesus eu clamo por isso, Pai. E assim entrego a vida e o coração de cada um desses amados em Tuas bondosas mãos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te